Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está nos assistindo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas maravilhosas, incríveis. Eu sou suspeita para falar, mas vocês vão conhecê-las. Estou aqui com a Kelly, psicóloga na abordagem psicanalítica, é isso? Isso. E atende terapia sexual. Hoje a gente não vai entrar muito nessa esfera, mas eu tenho muita curiosidade. Seja bem-vinda, Kelly. Um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, Lili. E nós estamos com a Kátia Kaufmann, isso mesmo? Kaufmann, psicóloga clínica há 22 anos e ela tem um vasto currículo. Gente, quando eu li ali, falei, gente do céu, tenho muito que aprender com vocês duas. Sejam bem-vindas. É uma honra tê-la aqui comigo. Obrigada. Eu vou colocar aqui algumas perguntas, porque senão eu não posso confiar na minha mente. Porque senão vai vir várias coisas aqui e eu prefiro seguir aqui um roteirinho de perguntas. Mas fiquem à vontade também, né, para colocar aqui a opinião de vocês. Sejam bem-vindas, tá bom? Bom, como a terapia psicológica pode ajudar as pessoas a enfrentar desafios emocionais e mentais em suas vidas? Kátia? Começo, vítimas Pode vão começar. Ok. Como a psicologia e a psicoterapia pode ser útil para um indivíduo? Eu sempre costumo dizer que um psicólogo atua no sofrimento do indivíduo e o indivíduo faz a escolha. Então, a função do psicólogo não é ajudar um indivíduo a escolher, mas é acolher o sofrimento que o impede de escolher. Então, acho que o primeiro caminho da psicologia na vida de todos nós, eu indicaria psicologia como quem indica pediatria, é que a gente acolhe gente em sofrimento e acolhe o sofrimento. E as pessoas ficam mais possíveis de fazer suas escolhas, né? Então, eu acho que um primeiro lugar onde a psicologia pode ser efetiva na vida de um indivíduo é tornando esse indivíduo mais expandido no seu campo existencial de fazer escolhas, como se ele enxergasse pouco e a gente fosse caminhando com ferramentas o caminho dele, e aí ele tem medo de nadar, a gente fala, vamos que eu sei nadar. Ele tem medo de abrir pacotes, a gente diz, bora que eu abro com você. Ah, mas eu não quero, ok, então vamos pro próximo. Então, acho que o psicólogo é esse grande companheiro que acolhe o sofrimento para que as pessoas fortaleçam suas pernas para as escolhas. Eu penso assim. Eu vou contar um segredo aqui, gente. Eu já vi e ouvi a Kátia cantando numa palestra. Um dia eu venho aqui para cantar. Canta. Obrigada. Posso fazer Kelly, um complemento isso. nesse aspecto? Com certeza. Eu sempre costumo dizer que a análise, né, o psicólogo, né, na minha área, a gente fala o analista, é uma ferramenta de autoconhecimento, de encontro com você mesmo. Eu não vou te dar o caminho certo, eu não vou dar para o meu paciente o caminho ou a trajetória que ele deve fazer. Mas sim, ele vai poder expandir através da escuta, que eu acho que hoje é o que mais falta no mundo da gente, é ter um lugar onde a gente possa ser ouvido, né? Hoje todo mundo só fala, mas a escuta está tão raro. E o lugar de análise é um lugar de escuta. Então, ele acha que ele está falando para mim, mas no fundo ele está falando para ele mesmo. Né? Quando a gente exterioriza e verbaliza tudo que a gente tem aqui dentro, você está falando para mim, como analista, mas no fundo você está falando para você. Você está organizando os seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos. E essa organização é muito importante, porque a gente não fala com a gente mesmo. Eu costumo dizer que a gente, quando é criança, a gente tem uma mania de falar sozinha, né? Quando é criança. E a gente perde isso ao longo da vida. E eu falo para os meus pacientes, fala com você. Vai na frente do espelho, fala, xinga, grita, pega o travesseiro, grita. Fala, essa serra de Mogi é maravilhosa, né? Dá para gritar ali. E a gente vai perdendo esse tipo de coisa. Então, a análise, a psicoterapia, ela vem para esse autoencontro, que falta tanto hoje pra gente.
Nossa, é incrível. Isso me fez lembrar uma situação, um contexto. Eu estava na Radial Leste, dirigindo, e eu estava conversando comigo mesma. O meu tio Ótimo. passou de carro, Achou que você era louca. achou que eu era louca, ou que eu tinha ganhado na Mega Sena. Eu também ficaria louca se eu ganhasse na Mega Sena. É verdade, né? Que Mas é loucura boa, verdade, né? que legal, interessante. É verdade. Então, A gente perde, né, muita coisa, né? Vai deixando de lado o dia a dia, a correria. Às vezes crenças, né, também, né? Ai, você para, o que é isso? É besteira. imagina, né? Eu... A terapia ou a análise, seja o que for, eu falo que é um ato de coragem. Porque ali você vai se deparar com você mesmo. E aí você está preparado para isso? Né? De encontrar, de validar os seus medos, seus monstros. Isso tudo é um ato de coragem. Então, para quem se propõe a isso, Nossa, bem-vindo. gostei desse um ato de coragem. Tem um mito que eu gosto muito, que é o mito de Teseu. Teseu, Perseu, nunca sei. Quem entender de mito, mas eu acho que é Teseu, Perseu. Ele se apaixona por Ariadne. Ariadne é filha de Micos, o rei de Mykonos. E nesse lugar mora o Minotauro, né? Que nasceu aí de uma relação, mora nesse labirinto. E Perseu sabe que o destino dele é matar. O oráculo diz que teu destino é matar o Minotauro. Então ele já sabe de algo. Ele se apaixona por Ariadne. E chegou uma hora em que, ao invés de sacrificar mais alguns jovens ao Minotauro, todo ano isso acontecia, ele diz, não, eu vou matá-lo. E ele deixa Ariadne na entrada do labirinto e diz, olha, eu sei que eu vou matar, só não sei se eu volto. No oráculo não diz se eu volto, né? Então eu vou me despedir de você, te amo. E entra e mata o Minotauro. E depois de cansado, também ferido, cai e diz, bom, morri, né? Porque o pai de Ícaro fez aquele lugar. E ninguém sai, mesmo o Ícaro das asas que o pai dele fez para ele, então foi o pai de Ícaro que fez o lugar. E ninguém sai daquele labirinto. Então ele diz, morri, né? Porque se o oráculo não me diz como eu saio, morri. Quando ele está cansado, ele olha e vê que na roupa dele tem um fio pregado, amarrado. E ele vai puxando o fio. E a Ariadne tinha pego o chale dela e aberto e amarrado na roupa de Perseu para que ele entrasse. Eu acho que esse mito fala muito do processo analítico, né? Que é esse processo corajoso, que é um processo onde você sai pelo caminho que você entrou. Só que a gente não sabe qual era o caminho. Esse somos nós. Para lidar com os nossos monstros, para ter que lidar com isso, porque isso é viver, né? É o enfrentamento disso. E a gente só sai, assim como foi corajoso entrar, a gente sai também por uma proposta corajosa que não é nossa, que é do outro, que é da relação de amor. Então, o que bota a gente dentro dos problemas, às vezes, é uma proposta corajosa de olhar os nossos monstros. O que nos traz de volta é uma capacidade de vinculação de amor em análise. Né? A Ariadne que traz para fora ele, sem saber. Quando ele saca, ela amarrou. E ele vem puxando o cordão, tanto é que o nome disso é chamado fio de Ariadne. O fio de Ariadne é essa proposta acompanhada em análise, de você entrar, não poder entrar junto. Porque cada um tem os seus. Inclusive, eu, analista, também tenho os meus demônios. Mas é de corajosamente bancar, né, um convite e um auxílio de trazer de volta, né? E quem vai voltar, né, Kátia? Sim, volta. Porque o cara que entrou para matar o Minotauro é um. Sim. Quem vai sair ali? Quem vai sair é o herói, né? Quem vai sair é o cara que vai ser contado como o cara que matou o Minotauro. E é assim que a gente cresce e se expande, né? Vivendo outras vidas, ampliando possibilidades de fazer novas escolhas, porque o dia de amanhã me posiciona novas escolhas. O erro não define uma vida, né? Posso errar a vida inteira e no último segundo fazer um ato de coragem moral e finalizar minha vida como herói.
Olha que legal. Então, o erro não define, o que define é a escolha. Uma escolha nossa e uma escolha desse profissional que também caminha com a gente numa atitude corajosa de amor, incondicional, de julgamento zero. Né? Não tenho verdades para apresentar para o meu paciente. Né? Eu tenho uma posição que é estável de estar com ele. Para quê? Para dar resposta? Não, para acolher sofrimento. Então, eu acho que essa ideia do fio de Ariadne, para mim, ela é muito cara. Porque antes da psicologia ser psicologia como ciência, era como mito. Né? Então, ou seja, viver é um ato corajoso, terapêutico mesmo, não na frente de um terapeuta, de encarar os nossos demônios e também de estar acompanhado de uma relação de amor. Eu acho que a relação terapêutica é uma relação de amor. Que interessante. Nossa, me fez lembrar uma outra coisa que eu ouvi de um terapeuta, nossa, há muito tempo, que a vida é sofrimento. Também. No sentido, sofrimento assim. Não só, né? Por favor. Também, mas não só. Sofrimento no sentido assim, é você encarar quem você é, seus medos, suas fragilidades, né? E sofrimento assim, porque olhar quem você verdadeiramente não é uma coisa tão simples. Às vezes você precisa ser conduzido. Mas olha que legal. Você sabe, né? Quem nós somos verdadeiramente, né? Então. Até porque o que eu sou hoje não serei amanhã, né? Aí vem Platão, né? E toda a sua questão do rio. Mas olha que legal, do mesmo jeito que eu entro num labirinto para me haver em ter que lidar com um demônio, eu também entro num labirinto para conhecer a minha força. Então, o paradoxo de viver mesmo o sofrimento é também encontrar um indivíduo de coragem. Também pode ser que eu chegue lá no centro do labirinto e o que eu descubra frente à minha sombra e ao meu medo é o melhor de mim. Sabe quando você passa por um sofrimento, você fala, meu Deus, em outra época eu nunca imaginei que eu seria capaz de passar por isso. Então, o enfrentamento do sofrimento e não o medo do sofrimento também revela pra gente a beleza e a força, né, que há no ser que está ali disposto a entrar. Então, eu acho que é paradoxo. É a dor e a delícia. É paradoxal, né? Você entra e se vê, mas também você se vê com a sua beleza. Sem dúvida. Que vem muito, né, em contraponto, porque as pessoas pensam em ir para um processo terapêutico, analítico, só para lidar com dor. E 99% das situações a gente diz que é isso. Mas também é legal essa ferramenta que somos nós, mostrar-nos exatamente, falar, olha aqui como você foi bom, olha aqui como você venceu. Porque também a gente é criado num sistema de que a gente erra muito, de que é tudo muito sofrido, de que a vida é penosa. A gente tem um senso comum nessa lama, né? Cultural, né? Acho que cultural, né? Que vida é sofrimento. E a gente vê isso de uma questão até, né, antropológica, lá de religião, né? De que a gente tem que é o suor do nosso trabalho, tudo tem que ser penoso. E não precisa ser assim. A gente também tem que abraçar as nossas dores e falar, caramba, saí bonito disso, né? E isso me pertence. Então, abraçar, se apropriar das coisas que não são tão boas, mas tem coisas que são muito boas. E se apropriar disso. Eu acho que a grande maioria das coisas são boas, né? Se a gente olhar assim por cima, acho que fica muito mais fácil. Eu, por exemplo, eu passei por alguns desafios na minha vida que eu encarava de uma maneira completamente diferente depois que eu comecei a buscar o autoconhecimento. E eu falei, caramba, não era tudo aquilo que eu imaginava. Porque naquele momento, naquele contexto, eu não tinha o conhecimento, o acesso de informação que eu tinha. Aí depois o terapeuta, o psicólogo me fez enxergar de uma outra maneira. Porque o meu mundo naquele momento ele estava limitado àquela visão. Então eu acho que tudo é acesso a um bom profissional, porque o profissional, querendo ou não, ele vai dar ele vai te tirar, de repente, você está olhando por um certo ângulo e ele vai te colocar numa posição que não é necessariamente aqui. Olha, você já parou para analisar, de repente, isso aqui, dessa forma? E a pessoa ela está tão presa naquele ângulo, naquele olhar, naquela dor, naquele problema,
que ela não se dá a oportunidade. Às vezes não é nem se dá a oportunidade, mas às vezes ela não sabe como. Né? Eu gosto E aí dessa entra frase, e aí não sabe como. É generosa. Então, não sabe como. Eu fiquei durante muito tempo presa a muitos conflitos internos e eu não sabia. Um deles foi, acho que a Kelly deve saber, eu fui viciada em cigarro, em jogo. Em cigarro durante 16 anos. Eu queria muito sair, mas eu não conseguia sair sozinha. Eu não conseguia, era uma luta. Eu quero sair, mas sabe quando você não consegue sair? Eu não sabia como sair. Sim. E aí eu fui buscar ajuda de um terapeuta e ele conseguiu, sem assim, ó, só com conversa. Que legal. Só com conversa. Ele fez praticamente uma análise ali. E eu falei, caramba, que incrível. Que incrível. Que é essa coisa que eu te digo da relação de amor, né? Quando a gente não consegue, é porque a gente ainda não consegue. Não é porque a gente é culpado, insuficiente, mal. Esses maniqueísmos, né? Da gente ser bom, mal, certo, errado. Dualidade, né? Tem um espectro de mais de 50 tons de cinza nesse não consigo. E não consigo mesmo. Acho que é o maior... Eu digo sempre para os pacientes em entrevista, assim... não se faz análise sem generosidade. Porque não vale a pena você ver coisas em você e lidar com as suas demandas se você for usar aquilo para se culpar muito mais. É melhor que se você tem amnésia. Então, só se começam, de fato, um trabalho de autoconhecimento com muita generosidade. Abraçando muito nossa vulnerabilidade. Porque se a gente pudesse fazer diferente, a gente já estaria... Exato. A gente vive para viver, não para morrer. Exato. Agora, se a gente não chegou lá, talvez está faltando um pouco de fio de Ariadne, né? De confiar numa relação de amor que possa te ajudar naquele momento. Para resolver? Não, para te fortalecer, para que você resolva. Né? Mas isso precisa ser um campo de generosidade. Senão a gente pega um indivíduo culpado em sua neurose, e se a gente não é generoso, a gente devolve ele duplamente machucado. Então eu digo, se você não pode tocar numa alma humana para melhorar, não toque. Exato. Não toque. Porque você pode prejudicar muito mais, devolvê-lo 2 vezes mais adoecido. Verdade. Né? E aí entra a responsabilidade do analista. Total. Dele saber que ele não é super poderoso, né? Que ele não vai ter as respostas e que ele tem que caminhar junto, mas é a escolha do outro. Né? Então, eu não sei como fazer. Aí eu sempre completo. Ainda. Ainda. Calma. Você está aprendendo, Você está no processo, não né? pegar um bebezinho de 1 mês e falar, anda. Ele não tem maturidade neurológica, muscular para aquilo. E até repertório, né? Às vezes repertório, Sim, né? Então vai, calma. Então, essa urgência de resolver tudo, de enfrentar tudo, né? Eu acho que hoje a gente, com essa questão de mídia social, de tudo, traz essa emergência que angustia. Você tem que ser bom em tudo. Ontem. Pelo amor de Deus, não dá. Não dá para ser assim. Então, respeita o fator tempo, né, em todos os aspectos. E isso também para o analista, que a gente tem que ter muita responsabilidade. Né, Kátia? Absolutamente. Sim. Por isso que a gente faz lição de casa o dia inteiro. A gente vive aprendendo com aquele paciente. Eu estava conversando um pouquinho antes, a gente estava conversando, uma troca super... Como é bom trocar com um profissional, né? Como é bom trocar com seus colegas. E a gente estava conversando que há uma maturidade em você poder trabalhar com o campo da psicologia, porque não é um campo só técnico dentro daquilo que a gente faz, a psicopatologia, as técnicas, né? Como diz o Jung, quando você toca uma outra alma humana, você é um humano tocando uma outra alma humana. Então, eu digo assim que a gente precisa aprender a cantar, a gente precisa aprender sobre literatura universal, a gente tem que ter poesia na gente, a gente também tem que poder viver algumas mazelas, a gente tem que ser inconstante como analista para poder ser pessoa que atende, que toca o outro. Então, eu acho que esse campo, ele é de fazer lição de casa, sim, de estudar e de dar seus corres técnicos, mas também de saber que o seu objeto mais próprio é do campo da humanidade, né? E que passa por toda a cultura, que passa por todas a sociologia, a antropologia, né? Passa pela historicidade,
passa pelo campo, inclusive da espiritualidade daquele indivíduo, né? E isto não é só técnica. Exato. Vivência, né? Isso. Vivência. Então, eu acho que Repertório. é bonito, né? É bonito, porque a gente também precisa estar antenado naquilo que é cultural. Né? Você precisa estar antenado no seu próprio desenvolvimento como pessoa. Você precisa ler uma literatura bacana, você precisa chorar com uma série, né? Aliás, eu não sei você, mas eu tô com... Cada paciente que me chega, tinha aquela série, eu digo, peraí, deixa eu anotar que eu preciso assistir. Sim, Tô com a uma lista é lista. enorme. Né? A gente está sempre em Jogar débito. Minecraft com adolescente, eu jogo com os meus pacientes, bora construir mundo, ver que mundos são esses em que ele participa. Né? Onde ele habita, Onde né? ele habita. Exato. verdade. Isso Total. E assim, e o quanto que o outro nos convoca, né? Porque aqui também tem uma pessoa com as suas dores, com as suas mazelas, com as suas vitórias, né? E nessa troca também, pera lá, isso daqui tá mais difícil para mim. Eu vou lá, me muno de informações, de supervisões, de conhecimentos para poder chegar aqui no outro. Esse é o lugar que muita gente acha que o psicólogo tem de supremacia, de respostas absolutas e 100%. Não existe. Eu gostaria, amor, porque daí eu faria um Seria livro. bom, né? Faria um único Best-seller livro. Ficaria muito único. famosa com todas as respostas. Né? Agora, o ser humano é de uma diversidade, de uma inventividade, sabe? Ele consegue se É o idioma complexo, né? Que se a gente fala, nossa, eu já achei que eu havia ouvido de tudo. Tô com Exato. 22 anos de terapeuta, eu dizer, olha, eu achei que eu já tinha ouvido de tudo, ou compreendido toda a complexidade. Ainda não. A gente é multi. Falo que a gente não tem rotina, né? Não Cátia? tem. E me Não. fala uma coisa. E essa juventude? Porque eu sou de uma época. Aí tem agora os mais jovens. E como que fica tudo isso? Porque, assim, eu acredito que tudo é acesso. Eu fui... Assim, eu não tive acesso, quando nova, ao autoconhecimento. Para mim era muito distante isso. Eu fui atrás porque eu não conseguia resolver e uma amiga minha me apresentou. Aline, vai procurar ajuda. Vai procurar um especialista. Vai procurar um terapeuta. Vai buscar o autoconhecimento. Então, ela que me deu esse acesso, através dessa informação, né? Tudo bem que, assim, dependendo do contexto onde você nasce, você cresce, é diferente, né? Tem pessoas que têm mais acessos e outras pessoas menos acessos. Eu acredito muito em acessos. Que nem, por exemplo, a livros, a cultura, a boas músicas, né? Então, assim, eu nasci num ambiente muito precário financeiramente, né? Tudo foi muito difícil. E aí, depois eu fui atrás. E aí, eu fico pensando assim... outros amigos do meu contexto lá no passado não foram o mesmo caminho. Porque eles não tiveram o acesso que eu tive. Que nem essa pessoa que me apresentou, que falou para mim, Aline, vai no autoconhecimento, que você vai conseguir se libertar de muitas coisas que você mesmo tá se prendendo. Então, foi ela que me apresentou. E agora eu pergunto, e esses jovens de hoje? Como que... Porque assim, eu vejo que eles não têm maturidade emocional, porque talvez os pais não tenham passado para ele, transferido. Enfim, como que vocês enxergam isso? Eu trouxe uma questão nada a ver, tá, gente? Não, mas eu acho que é tudo a ver. Não, lógico. A gente não pode deixar de colocar que, né, os jovens de hoje, né? Eu gosto de falar jovens, eu sou jovem. Sim, você é sim. jovem também. Eu sou né? ageless. Idade cronológica. Eu sou ageless. Eu falo assim, de jovem de 20 anos. Sim, cronologicamente Isso, falando, né? Isso. Então, a gente, né, ainda eu citei um pouquinho atrás aqui a questão, né, de todas as mídias sociais e tudo isso. Isso hoje constitui esse indivíduo, né? As verdades dele, o conceito de felicidade, de prosperidade, de sucesso, estão baseados naquele blogueiro, naquele artista, né? Que aquilo é um modelo de felicidade. E aí se confronta com os sentimentos dele, com o que ele sente. Ele fala, mas eu não estou feliz o tempo todo, eu não tenho esse shape maravilhoso que essa pessoa tem, eu não como aquela comida o tempo inteiro, eu quero comer meu chocolate, meu sorvete. E esse conflito vem. Então, hoje,
esses adolescentes, né, vêm muito com esse conflito de identidade. O que eu sinto versus o que eu vejo na mídia social. Então, esse é um conflito muito grande. Aquele é o conceito de felicidade. E eu sempre costumo dizer, você sabe o que acontece na vida dessa pessoa quando ela desliga a câmera? Exato. Não sei. Eu falei, então, ela tem os mesmos conflitos que você. Mas para eles é como se fosse um avatar aquilo. Né? Um conceito tão padronizado de felicidade que aquilo é real e não é real. Então, esse é um conflito muito existente que vem hoje nessa juventude, né? Nessa cronologia, idade cronológica de número baixo, vamos dizer assim. Né, Kátia? Eu costumo dizer que o homem é filho do seu tempo, né? Então, assim, eu acho que se essa pergunta fosse feita para mim, se eu pensar na minha juventude, né? A década de 90, era a minha juventude, assim... eu também teria desafios ali a encarar, como eu vejo os pacientes que me chegam hoje, com seus 20, 25, né, 18 anos, até os 30 anos. Então, sendo filho de um tempo tecnológico, né, porque o tempo também ele é pedagógico, quando a gente tem que dizer de passado, presente e futuro. Mas quando a gente tem que viver, o tempo não é assim. O tempo é o instante. Eu acabei de falar, virou passado. Eu vou falar, já ainda é futuro. Então, o tempo é vivido todo junto. A gente, pedagogicamente, define, né? Mas o tempo é o instante de viver. Sendo filho do tempo, né, os desafios para esse indivíduo, que é parido de um ambiente da pressa, da agilidade, do tempo, no sentido um tempo cronológico muito rápido. Os desafios desse indivíduo e eu tenho muita compaixão, é que hoje esse jovem ele tem que traduzir, interpretar a realidade dele muito rápido. Melhor consegue lidar quando mais rápido interpreta a realidade. E quando na minha época o interpretar a realidade podia levar mais tempo. Por quê? Porque na minha época, se eu lesse 2 livros, eu poderia ser intelectual numa roda. Percebe? Hoje, esse indivíduo, ele pode baixar o celular dele e todo o conteúdo está no chat, na frente dele. E ele pode dizer, como um drops de conteúdo. Mas o conteúdo que ele tem hoje não quer dizer a vivência sobre esse conteúdo. Uma coisa é eu falar tudo sobre a Capela Sistina. Outra coisa é, de fato, e eu fui... você entrar na Capela Sistina. É outra vivência. Então, a distância hoje que eu vejo é que o conteúdo está todo aí. E esse conteúdo estando aí, ele faz um sujeito, que a gente chama de jovem, ele faz um sujeito filho do seu tempo com um capital intelectual de conteúdo muito grande. Uma cabeça muito grande. Ele é antenado, eles jogam aqui com alguém na Rússia, eles falam 2, 3 idiomas, eles não têm problema, que eu tinha medo de viajar para o primeiro país, não. Meus sobrinhos transitam pelo mundo, percebe? Então, assim, eles não têm essa questão. O mundo virou uma tábua, se ampliou, ele deu muito conteúdo. Só que tem uma coisa para minha geração que a Elis canta, né? Assim, nossos ídolos ainda são os mesmos, aparências, não me engano. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Vou cantar. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, percebe? Essa coisa de ainda somos os mesmos, aí eu apelo à humanidade. A tecnologia está aí, esse cara ele é rico em conteúdo, mas ele está com um corpo emocional frágil. Porque ele não compreende os tempos da espera, da frustração, daquilo que é para mim, para o meu avô, para ele, para o filho dele e para os filhos dos filhos dos filhos dele. Que nós somos seres humanos. Seres humanos que precisam lidar com as suas frustrações, com as suas delícias. Seres humanos que precisam lidar com a solidão e o ócio. Veja, a minha filha tem 14 anos e se ela vai lavar a louça, ela põe o vídeo na frente. Não, lava a louça olhando a louça, porque isso vai te dar uma angústia
que é a angústia do tédio, e a gente não suporta mais o vazio. Então, assim, o problema é, nós temos uma crise existencial de vazio que tem conduzido ao suicídio, até para introduzir suicídio, jovem e Setembro Amarelo. Não é porque, nós temos um vazio. Não, querido, o vazio é da nossa humanidade. A questão é que, quanto tempo a gente pode ficar sentado com o nosso vazio e sobreviver a ele sem pegar uma tela? Exato. E tentar preencher aquilo que não é preenchido, nem pelos nossos avós, nem por mim, nem pelos meus netos, que E é nunca será. como é que eu vou estruturar esse corpo emocional para essa cabeça de conteúdo. Esse é o grande desafio, eu morro de compaixão. Tem uma cabeça conteudista, nós temos adolescentes de 12 anos que conversam, sabe, em termos de conteúdo, uau! Mas quando você pega a primeira dor de perda do primeiro namorado, da primeira namorada, ele quer se suicidar. Ou seja, essa quantidade de conteúdo não suporta a frustração. Na minha geração, a gente ouvia uma música de fossa, chorava, ia buscar outro amor. Mas hoje você tem um menino lindo, rico, expoente, super inteligente, que se joga do 10º andar. Sim. Que se suicida. Conheci um recentemente que aconteceu isso. Porque ele não suporta o corpo emocional. Então, o que a gente precisa fazer, eu acho que como essa nossa grande tarefa, não só como terapeutas, mas como sociedade civil, é de auxiliar esse corpo emocional diante do tédio, diante do vazio, como uma condição humana, diante do sofrimento, como um senta e sofre. Deixa o sofrimento rastelar a sua alma, porque quando ele for embora, a tua alma expandiu, ganhou. Mas não se é permitido sofrer, né? Então, pois é. Sofrer virou por conta da lugar felicidade. de... SA. Felicidade SA. SA. Virou, você faliu, né? Como assim você está sofrendo? Você não pode sofrer. Né? E o sofrimento é inerente a nós, né? Ele faz a gente crescer, né? Ele vai fazer você olhar por um outro prisma, que você está olhando aqui, ele te fala, peraí, olha aqui. Olha, não tinha olhado por aqui. Aí você ainda falou agora há pouco. Na época eu tinha uma visão tão dolorida, limitada. Hoje eu não sofreria daquele jeito. Mas o que te fez mudar? Nossa. Exatamente, você ter passado por isso. Então, viver é isso, gente. Viver é se prestar a estar no mundo. Estar no mundo é com todas as mazelas e as alegrias de estar aqui também. Não é ruim sofrer. Sabe por quê? Porque tudo passa. Nada é permanente. O que está escrito? Tudo passa. Tudo passa. E eu penso que a função do terapeuta enquanto diagnóstico, então se eu for pensar nesse jovem, quando ele chega pra gente, ou quando a gente olha e vai fazer um diagnóstico, né? Que é a pergunta que você faz, qual é o diagnóstico, Kátia? Pra quê, né? Pra ir no Google, né, cara? O que tem de diagnóstico? Quando eu olho, né, meu lugar de diagnóstico é olhar duas dimensões, o esqueleto, né? Todos nós temos um esqueleto. Esse esqueleto é forte? Ele é forte. Aí entra o nosso caminho junto com outros profissionais, neurologistas, psiquiatras. O esqueleto é forte? Bora fazer diagnóstico desse esqueleto? É forte. Aí o psiquiatra, o neurologista, o médico, né, que vê esqueleto diz, é forte. Agora eu vou perguntar para a senhora, doutora, né? É forte? E ela diz, é forte o esqueleto. E daí ele diz assim, então eu vou perguntar para você, terapeuta. Ele dança? Porque esse é o meu lugar de terapeuta. É pegar esse jovem e dizer, tem um esqueleto forte, tem muita competência tecnológica, mas está engessado? Você dança. Se você levar um não por resposta, dá para dançar. Ou seja, dá para expandir. Então, o esqueleto é bom e ele dança. Tá dançando? Então, eu acho que o grande caminho da gente com essa galera jovem é ajudar a dizer, bora aprender a dança? Bora aprender o passo porque muda. Né? Isso. É a elasticidade do ser, né? É a insustentável leveza do ser de Milan Kundera, né? Eu sugiro a todo mundo a esse livro, gente, a sustentável leveza do ser, né? É esse ser que é muito mais amplo, que precisa se deixar ser rastelado, porque senão não vai crescer. Rastelado pelo sofrimento e pelo gozo, porque senão a gente pega um caminho de ser adepto do sofrimento, né?
e da vida e da modinha da reflexão sofrida, e a gente também não goza com a alegria de ser o que se é, né? E se a gente não tem que saber a dor, mas também tem que saber a delícia. Sim. Eu tô para dizer que essa geração, ela não consegue verbalizar a delícia. Tá tudo muito blasé. Nada mais chama atenção, nada mais uau. Tudo tá muito conhecido, não existe mais o fascínio. O fascínio mesmo, né? Chega e eu digo assim, você quer ser fascinado? Como é que você chegou até o consultório? Ele, não sei dizer, doutor. Eu falei, então fazer o seguinte, semana que vem, tua tarefa é dizer para mim, como é que você veio? Eu vim de carro, deixou aonde? E onde você deixou? Tem árvore embaixo? Quantas árvores tem no seu caminho? Como estava o céu hoje? Porque a gente tem que descentrar esse indivíduo de dentro e colocar ele para o fascínio da beleza do simples, que é, por exemplo, saber se tem sol, saber se tem estrela, se tem árvore no caminho, porque isso vai invadindo e dançando, a dança com a árvore na rua. Por si só, né, Kátia? Hoje, eu acho que também um outro fato importante da questão da mídia social é eu só sou feliz se o outro aprova a minha felicidade. Quantas curtidas eu tive, quantas visualizações eu tive. E isso vai virando uma questão tão patológica que se vive olhando, eu posto o prato de comida, eu vou ver quantas pessoas visualizaram. Mas não estou presente, né? Não como a comida. Não como a comida. Só está ali só para registrar, se né? Se o indivíduo X não olhou, por que ele não olhou? Que frágil. Por que ele não curtiu? E a minha felicidade vai embasado no olhar do outro. Que frágil, imagina. Aí você fala, tira tudo, o que sobra? Que frágil. E aí, o que ficou? E é essa a nossa convocação. É você por você. Nós somos seres sociais, somos seres psicossociais, espirituais, tudo. Mas sou eu comigo o tempo todo. Né? A solidão faz parte de mim. Eu tenho que aprender a viver comigo. E eu tenho que ter prazer de viver comigo. Sim. O outro é forte para mim, mas ele não pode ser protagonista da minha vida. Exato. Né? E é essa chave que a gente tem que mudar para ontem. Porque hoje o outro é o protagonista da minha vida. A roupa que você veste é que vai ditar o que eu visto. Que cor você gosta mais? Espera aí, deixa eu ver. Que cor que a Aline usa mais? E aí? Onde é que eu protagonizo tudo isso? Então, são dados importantíssimos que a gente tem hoje na clínica, né, Kátia? Com muita força. Com muita frequência. É você trazer esse indivíduo para si. Né? E essa volta é tão bonita. É linda, porque ela é da nossa humanidade, não é um reaprender. Ai, vou reaprender. Não, você não desaprendeu. Tá aí, só né? tá alienado. Quando você come, você não sente o gosto. Né? Quando você caminha para vir ao consultório. Já foi corajoso, já veio. E quem veio? Trouxe a si mesmo? Trouxe a si mesmo? Então, eu sempre digo que o primeiro caminho para encontrar a dor é o corpo. Se a gente consegue encontrar o indivíduo na primeira dinâmica do seu corpo, que é esse corpo que caminha como? Olha o quê? Sente o quê? Prova o quê, né? Ivan Lins, provei, cheirei, toquei, e é por isso que eu me sinto cada vez mais vivo, cada vez mais limpo. Não dá para passar a vida sem viver a vida. Né? Se cavarem um buraco, encontrarem a Kátia depois de 400 mil anos, vão encontrar um ser único que nunca se reproduziu. Não vou contar um clone. Essa mulher que foi encontrada vai ter uma existência. E do dia que eu nasço, a morte se apresenta para mim e diz, vem. E eu me apresento para a morte e digo, vou. E vou entregar uma vida que vale a pena ter sido vivida com muita dignidade, a senhora. Uau. Ou eu vivo nesses termos, ou eu não estou vivendo, mesmo que eu esteja viva. Percebe? Total. Não é lindo? Nossa, fiquei arrepiada. Até me emocionei. É lindo. É lindo. A nossa profissão é linda, né? A gente vive chorando. Eu choro pra caramba. Nossa. Porque você olha umas coisas e fala, que lindo. Uau, quando esse indivíduo se encontra esse desvelar, com a né? Uau, vale tudo, né?
panos vão saindo, né? Vale E você se redescobre. É muito bonito. E é tão lindo, né? Muito. Tão lindo. Porque uma vez que você Lidar encontra com a gente verdade, é você muito não... bonito, né? Você encontra a verdade e ela te liberta, assim, não No dá pra fundo, ser... né, Kátia? Você tá o tempo todo se olhando através do outro também. Sim. E a gente está crescendo através do outro. Por isso que eu falo que a nossa profissão é muito bonita. Porque a gente tem vidas sendo apresentadas ali o tempo inteiro e você está olhando tudo aquilo e está sendo essa ferramenta de autodescoberta e de caminhada. E é tão bonito quando você tem um olhar de gratidão. Eu falo que não tem preço. E também, minha querida, você está conversando com 2 profissionais que é apaixonado pelo que faz. Pois então, a gente pode estar vendendo... Então, assim, a gente mesmo. Eu sou, ia conversando com Mas ela... é tão gostoso isso, porque assim, quando me apresentaram, né, esse mundo de possibilidades do autoconhecimento, de você se conhecer, eu fiquei encantada. No começo eu fiquei com muito medo. Porque é aquela coisa, né? O que tem aqui? Medo faz parte. Eu fiquei com muito medo. Ruim. Mas aí depois eu falei, uau, que delícia isso. E é uma coisa que, assim, que não tem fim. Porque você quer mais. Equilíbrio. Você quer mais. Bem que não tem fim, né, Aline? Você quer mais, você quer mais. O que mais tem aí? Que você eu ainda não sei. Você falou num ponto importante do medo também. Que é outro conceito que a gente tem muito equivocado. Você é medrosa. Ponto. Isso é pejorativo, isso é negativo. Não, ainda bem que eu tenho medo. O medo me dá cuidado, é um instinto de sobrevivência, é lógico. Como tudo tem que ser dosado, né? Muito medo vira fobia, te trava, né? Te empobrece. Mas o medo te faz ser cauteloso, cuidadoso. Isso é cuidado com a tua vida. A vida da gente é valiosa. Né? Então, quando a gente fala aí de novo da questão do Setembro Amarelo e tudo, a gente pode se suicidar de várias formas. Tem a fatídica, né? Mas quantas pessoas estão se matando todo dia? De diversas maneiras, de diversas maneiras, né? Então, a gente tem que olhar a vida, né, com V maiúsculo e validá-lo o tempo todo, inclusive validando os nossos sofrimentos, aquilo que não é legal, e abraçar aquilo que não é legal, tá bom, o que eu faço com isso aqui? Né? Não deixar de lado e fazer que não existe. Uma hora aquilo vai ser cobrado, ele vai vir, vai bater na sua porta, vai falar, e aí, o que você vai fazer comigo? Exato. Pode ter certeza. Você falou do seu vício de cigarro, né? Quantas coisas estavam envolvidas naquele objeto, né? Quantos sentimentos, quantas dependências, né? Que sintomas que estavam ali. Enquanto você não olhar a causa de tudo aquilo... Então, meu amor, não adianta. Se você não olha a causa, você vai pegar do cigarro, você tira o cigarro, você vai para a bebida. Da bebida você vai para o sexo. E pode ir para qualquer canto. A gente tem que olhar a causa. E é esse o ato de coragem, porque às vezes a causa é dolorida pra caramba. Mas é isso. Cada paciente que entra no meu consultório, eu falo, bem-vindo a uma viagem. Não sei para onde vai dar. Kelly, para onde vai dar? Não faço a menor ideia. Mas a gente vai junto. Né? Eu tenho lupa, eu tenho uma lanterna. Né? Ainda eu brinco, sou grandona, pode vir. Vamos explorar juntos, né? Apreciar a paisagem, né? O processo de apreciar a paisagem é muito superior a chegar a um destino. Exato. Apreciar a paisagem, de viver. Porque, minha querida, nosso destino é que um dia nós vamos morrer. Freud, num texto dele, vai dizer isso, o mal-estar da civilização. Acho que é muita certeza, né? Que tem uma ferida na humanidade que diferencia os deuses dos homens. Qual é a ferida? Somos finitos. Os deuses não. Os deuses são eternamente belos porque são infinitos. Nós não. Nós deixamos de ser belos porque envelhecemos. E se há uma marca de dor, uma ferida no nosso narcisismo, como diz o Freud, ferida narcísica, é que nós somos finitos. A questão não é se eu vou morrer, eu vou. Isso é uma verdade inquestionável, isso é um axioma. A questão é como é que eu vou viver todos os dias em que eu estiver vivo e que vida vou entregar gentilmente no último segundo para a morte. Esse é o grande, essa é a paisagem. Esse é o grande caminho de jornada, né? Essa é a jornada. Que vida que eu vou entregar um dia? Porque eu vou. Exato. E a mitologia é tão legal nisso, né? Porque ela cria exatamente entre os deuses e os humanos, ela cria
os filhos deles, né? Que são metade deuses Metade e Deus, metade metade humano. humano. Então, por que não? Quem disse que eu não sou essa metade também? Né? De viver com esse divino no aspecto de coisas boas que eu posso fazer. Eu posso ter características divinas em mim também. Eternidade, Né? Transcendência. Exato. Né? Que isso passa um corpo físico, Quando que a tem gente sua finitude. e quando a gente se encontra aqui, a gente vai embora geograficamente, a gente vai embora temporalmente, porque vai terminar, né, daqui a pouco. Exato. Mas se eu fico em você, isso é a nossa parte, né, Deus, porque eu fico em você como uma centelha de... Eu adoro música, de novo, né? Aldir Blanc, quando ele diz assim, ele senta na frente do tempo e ele diz, o tempo se rói com inveja de mim. Ele diz, respondo que ele aprisiona, eu liberto. Ele adormece paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia, querendo aprender com meu morro de amor para tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amar o tempo. Amadurecer eu posso, ele não vai poder me esquecer, porque eu posso passar pelo tempo, mas eu fico nele. Eu fico em você. E isso eu acho que é essa centelha, né, que aproxima o Deus do humano, é que eu fico. O tempo passa, mas eu vou ficar, seu rostinho vai ficar para mim. Né? A Kelly fica em mim, que eu não conhecia até agora, e que a gente já trocou altas experiências, né, de transcendência, né, de eternidade. Isso é bacana demais. E meu cachorro não pode fazer isso, a abelha não pode fazer isso, mas eu posso. Eu posso ficar. Essa é a Vamos beleza, fazer, né? Essa é a Kátia? beleza. Né? É aí que a gente vai fazer, Graças a né? Deus. Não viver prestes à aprovação do outro só. Isso é aprisionante. E a gente não precisa ser aprisionado dessa forma. A gente já tem que respeitar as leis, né, da natureza, a lei da gravidade, não adianta querer voar, né? A lei da atração, eu vou ficar grudada na terra mesmo, não tem jeito. Então, respeite as leis da natureza. Mas tem outras coisas que eu posso alçar voos. E por que eu vou me limitar à aprovação do outro? Eu tenho muitos pacientes que falam assim, não, mas se eu falar isso, eu vou ser cancelado, né? É o verbo que se usa hoje e tal. Principalmente Falo, política, meu amor, a pessoa vai olhar para você, daqui a 2 minutos ele virou e já você nem existe mais para ele. Que é tudo efêmero, né? Agora, e o que eu estou internalizando? Essa é a minha responsabilidade, né? E isso eu tenho que olhar com muita atenção, porque é respeito. É o que eu estou deixando entrar em mim, né? E isso é só seu, né? Gostoso, né? Parece que a gente está tomando um chá. Não é? Que coisa estamos boa. tomando uma água. Que boa, que boa. Que delícia, gente. Tô Obrigado processando. por chamar a gente Eu tô. aqui. Nossa, com para mim é certeza. um enorme prazer. Nossa, Sábado eu bom, né? tô aprendendo Pois é. tanta coisa. O meu mundo, antes de vocês sentarem aqui, ele tava de Aline, uma muita forma. responsabilidade isso, hein? Não, é sério, porque assim, é essa troca, é esse acesso. É lindo. É esse acesso. Eu tô acessando o mundo de vocês através do que vocês estão me apresentando aqui. E isso enriquece. Encontro do Moreno. É. Moreno, o pai do psicodrama, diz: quando nos encontrarmos, sou eu. E você vai fazer uma coisa: você vai tirar os seus olhos e dar para mim. E eu vou pegar os meus olhos e vou dar para você. Então você vai me ver com os seus olhos e eu vou te ver com os meus. Exato. Veja, e isso é encontro. E depois, amanhã de novo, se eu te encontrar na rua, eu tiro os meus olhos e te dou de novo. E esses encontros, eles são únicos, intransferíveis, irrepetíveis. Come, sei lá, eu gosto de lasanha, eu gosto de um monte de coisa, né? Mas você come o primeiro pedaço quando você está afim, é uma delícia. Não tente comer o segundo, porque não vai ser a mesma experiência. É único, irrepetível, né? Então, acho que essas trocas, e aí eu acho que a gente faz essa humanidade eterna. Acho que tem 2 formas da gente virar a eternidade. Eu, particularmente, acho que parindo minha filha, eu não vou parir o meu desejo sobre ela, mas eu paro um ser íntegro, que vai fazer suas próprias escolhas, inclusive escolhas que não jamais seriam minhas. Mas tudo bem. Isso é eternidade, porque a eternidade é livre. Isso. Eu não paro uma filha para ela ser bailarina porque eu não fui.
Pode ser que amanhã ela diga, eu nunca vou ser o que você quer que eu seja. Ótimo! Ainda bem. Mas eu parei uma eternidade porque eu me estendo a liberdade de existir para um outro ser. E outra forma de estender isso é nas relações e nos encontros, que a gente fica. A gente fica. A gente fica. E amanhã cruza o rio de novo e fica de novo. Isso é, eu acho que é a centelha do divino, né? Da transcendência em nós, que faz com que os objetos não ficam, né? Mas a gente fica. Que a gente interpreta, a gente dá sentido e significado, a gente é convocação, a gente mexe com o outro mexe com a gente sai transformado. Exato. A gente cruza o rio fica na gente, a gente vai com o rio, né? Eu acho que esse é isso que me levou para a psicologia, esse fascínio pelo ser humano que é tão grande assim. Você vai cavando, você fala, não. Você vai cavando, você fala, nossa, que lindo. Estar, né? Que espanto de Não é lindo. só ser, é estar também, né? Vamos estar aqui, né? Para você estar aqui, então esteja, né? Viva isso, né? Daqui a pouco você vai estar na sua casa, esteja lá também. Então, a presença, né? Isso, a presença. É isso aí. A vida não é feita de, nossa, a grande festa, né? O grande... Não, é feito da primeira mordida na lasanha, né? É isso que é. Então, não precisa ficar esperando grandes feitos, não. Grandes eventos. Aí que vem a frustração, que hoje é um alimento tão constante na vida das pessoas, né? A pessoa entra no seu consultório e fala, sou frustrada, estou frustrada. Eu falo, mas o que você desejava? Né? O que você estava esperando para ter te frustrado tanto? Então, com que olhos você está vivendo esse presente, essa vida, né? Que expectativa é essa? Né? O outro. E aí você volta a seta para você, né? Então, quando a seta tá só daqui para fora, não, tem que vir daqui para dentro também. Me fez lembrar, uma fala que você acabou de dizer aí, me fez lembrar de alguém próximo, não sei exatamente quem, de uma louça. Falou assim, você já usou essa louça? Eu não. Por que você não usou? Porque quando tiver uma festa, um momento especial... Louça da festa. Ué, mas você é especial. Isso. E você vai ficar guardando essa louça para um momento especial, sendo que você tem pequenos momentos especiais para curtir esse momento com seu marido, usar a louça. Verdade. E dica que eu dou, sabe, a todo mundo, que se coloque na vida e que se presenteie pela vida. Eu costumo, quando compro umas coisas para mim, eu costumo pedir para embrulhar para presente. Faço isso com um livro, saio, pego um café, abro e digo, muito bem, faço isso. Gosto de embrulhar as coisas para presente para mim, né? E também gosto de entender como presente aquele instantezinho lá, porque não vai se repetir, não vai. A gente pode ter, isso é ilusório, a impressão de que eu posso estar aqui nesse mesmo lugar com você. Se eu tivesse desconectada aqui, não, uma outra vez você me chama, eu vou estar melhor, vou estar mais conectada e vai ser melhor. Não. Porque eu não sei o que pode acontecer daqui a um segundo, mas eu sei exatamente o que sou e o que estou fazendo agora. Se tem o poder que a gente possui, que os deuses não possuem, é que a gente possui o poder do presente. Enquanto os deuses estão condenados ao poder da eternidade, a gente possui o presente do aqui e do agora. Que eu acho que é isso, para falar da minha abordagem mesmo. O aqui e o agora é onde eu tenho a maior força para decidir. Né? O Viktor Frankl, que é um terapeuta que eu amo demais dentro da minha abordagem, ele diz assim, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. A pessoa que exerce a liberdade nesse espaço é aquela que escolhe sobre o destino desse espaço. Porque se eu viver de estímulos e respostas, eu faço um post e as respostas são os likes. Ok, eu estou vivendo de estímulo e resposta. Mas, entre o estímulo e resposta, há um espaço de liberdade. E é nessa liberdade de agora, nesse segundo, de escolher
se eu estou aqui com Kelly, com Aline, inteira, íntegra, ou se eu estou em piloto automático esperando que um outro dia eu esteja íntegra. E esse dia não chegará, porque eu só sei de agora. Sim. E a gente vivendo, e aí eu gostaria de falar para pais, para mães, Sim. para casais, e a gente vivendo, esperando que daqui a pouco ele vai poder viver. Daqui a pouco ele vai tocar. Ah, quando eu tiver mais idade, eu vou tocar flauta transversal. Eu vou pintar. E aí, quando essa idade chega, eu nunca peguei um pincel. Eu não treinei o hábito de olhar uma árvore. Eu não fui uma criança, inclusive, que brincou com a poeira, que fez desenho no vidro. Então, quando chega lá, eu tenho aquilo que eu desejei. Mas eu não tenho um barro que foi pisado para se tornar, né? Eu não tenho aquele filho, não, eu vou trabalhar um pouco e daqui a pouco eu vou estar com os meus filhos. Deixa eu te falar uma coisa, ele vai crescer. E o adolescente não vai aguardar por aquele pai da infância. Não vai. E pode ser cruel isso, mas isso é responsabilidade de viver uma única vida. A vida é bacana e todo dia ela te dá a chance de viver. Mas ela também é uma só. E uma oportunidade passada, ela eternamente está no passado. Você não resgata. E a gente todos os dias pega pessoas que gostaria muito de viver a vida de novo. E eu digo, não, vamos fazer o seguinte, vamos aceitar isso que não foi feito e vamos atuar sobre novas... Sabe, como uma ampulheta, tá vendo muita xizinho aqui embaixo, né? Caindo muita areia de coisas que você não queria. Não dá para limpar o passado do X, mas dá para colocar bolinhas, 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 até que um dia o X diluído naquela quantidade de escolhas bacanas, ele fica mais leve de olhar passado. Então dá para fazer novas escolhas, mas também a gente tem que se responsabilizar pelas escolhas que fez. Então, é hora da gente sair do piloto e dizer, o filho que eu tenho é o filho de agora. Eu rio agora. Eu digo para as mãezinhas que trabalham, para de se sentir culpada por não ter 24 horas com a sua criança. Ele não precisa disso. Uma mãe neurótica 24 horas dentro da casa não é legal. Mas uma mãe que chega dentro de casa e abaixa ali e brinca meia hora de Barbie... Nossa, vale o qualidade, dia inteiro. Né? Não quantidade. Então, para os pais, para as mães, para os casais, beija na boca hoje, sorria hoje, goza hoje. Tenha DRs hoje, né? Compra tinta, pinta sua casa, sua parede, quando não tá legal, pinta hoje. Troque de roupa hoje, né? Prove a vida, né? Utilize os sentidos hoje, porque hoje basta, é só hoje que eu tenho poder sobre. E a gente fica de pilotos automáticos em pilotos automáticos, né? Chega uma hora que daí aparece uma crise que daí a crise diz para você, para mundo, para eu descer. Graças a Deus, quando o paciente vem em crise, eu digo obrigado, dona Crise, muito obrigado, me dê ele na minha mão, muito obrigada. Crise é bom. Verdade. Traz a gente para terapia. Exatamente. Os chacoalhões da vida, né? Que faz parte, né? Faz. Que bom. Não adianta engavetar a crise, não. Porque uma hora ela pode vir maior, né? Ela traz. Vai. Se a gente não vem por... E se ela veio, é porque ela precisa ser resolvida. Lógico. Né? Tem alguma coisa que não está Ser funcionando acolhida, bem. né? Choro é companhia. Crise é companhia. Você fala, trouxe ele hoje chorando, que bom. Né? Ou trouxe sorrindo demais, né? Porque sorrir de tudo é desespero. Então vamos centrar. Né? Uau. É bom demais viver, eu acho. Demais. Estou aqui processando. Vamos ver aqui uma pergunta interessante. Podemos discutir a importância da saúde mental e o estigma em torno das questões psicológicas na sociedade de hoje? A gente trouxe várias coisas, né, em torno dessa pergunta. Quais são algumas estratégias ou dicas que você costuma dar aos seus pacientes para melhorar sua saúde mental no dia a dia? Também
Falamos, né? Falamos. Viva hoje, né? Acho que Vivo quase hoje. as perguntas, né? Aham. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Quais são as principais questões ou preocupações que levam as pessoas a buscar ajuda psicológica? Crise? Frustração. Frustração. Muitas não sabem, né, lidar com a frustração, Eu acho né? que esse é um dado importante até, né, Kátia, da questão da frustração na educação dos filhos hoje. Né? Isso é um ponto que eu vejo muito nos pais, de blindarem esse filho de qualquer frustração. Né? Então, eu nasci em 1971, né? Então, a minha escola, o meu professor, era o mandatário ali na sala de aula. Era ele, a palavra dele era final. Né? O professor era aquele que determinava as regras. Ponto. Hoje, um professor tem medo de falar com o aluno, porque o que esses pais vão dizer. Então, hoje, essa questão, lógico, tudo tem que ser olhado, tá? Não estou falando que era tudo certo e agora está tudo errado. Não. Nunca, nada é 100%, mas a gente tem que olhar as situações. Então, essa questão hoje, os pais estão blindando esse filho de qualquer tipo de frustração. Meu filho não sabe ouvir um não, né? O meu filho, tudo ele tem que ganhar, ele tem que receber o presente. Tem que ser fácil, né? Tem que ser aqui, não precisa fácil. fazer- Só que esse filho vai estar no mundo. E o mundo não é assim, né? Exato, e é onde a gente vê que entra a fase da adolescência, né? Onde se tem todas as crises, já tem uma despedida de um corpo infantil, você está se transformando, né? Então, aquela criança está indo embora, né? Aí muitas pessoas não querem crescer, então já tem esse conflito hormonal, né? De corpo mesmo, toda a questão cognitiva, está tudo em transformação. E ainda vem esse mundo que começa a falar uma coisa que eu nunca ouvi, que foi o não. Aí é onde a adolescência hoje está sofrendo bastante. E eu valido esse sofrimento, porque é tudo de uma vez. Só que nós, pais, a gente pode tratar isso de uma forma mais dosada. Traz o não para o seu filho durante a infância. Ver como ele vai lidar, né, com a situação. Enfrentamentos, isso não vai fugir da vida dele. Então, a gente pode trazer isso de uma forma que não seja tão dolorido num pacote só. Né? Eu queria aproveitar essa sua deixa para falar de um aspecto que, para mim, é fundamental, que é a questão da criatividade. Né? A gente é ser de criação, a gente é ser que ama e a gente é ser que suporta. Nós somos seres de criação. O sentido de trabalhar é só porque eu crio. E crio, e às vezes ganho quando trabalho remunerado, ganho pela criação que faço. Né? Quando componho um texto, quando eu faço um presentinho para o professor, quando eu faço aquele rabisquinho e digo te amo mamãe, ou quando eu risco a geladeira para fazer um desenho que sobre criança, a criatividade está ali. E quando eu tenho diante de um obstáculo de superar, a gente supera pela criatividade. Toda a questão de termos que ser amados pelos nossos filhos, amados, né? Eu não sei, mas minha mãe não tinha problema se eu ia amar ela ou não. Isso é uma coisa que eu decidi quando eu fosse grande. Minha mãe tinha uma questão se eu ia respeitá-la. E depois você vai para a faculdade, aí você descobre o seguinte: o amor é um sentimento complexo. E o cérebro de uma criança é um cérebro prático, não complexo. A complexidade vai vir com o desenvolvimento que vai desse cérebro até os 21, 22 anos. Então, basta para uma criança respeito. Porque se não tem respeito, não tem amor. Se tem amor sem respeito, não é de amor que eu estou falando. E a criança, a princípio, precisa respeitar. Porque se ele respeita, isso é a prática daquilo que se vai tornar complexo, que é uma relação de amor posterior para ele. Ah, não, meu filho não precisa me respeitar, ele precisa me amar. Então está tudo errado, porque se ele não te respeitar, ele fatalmente não te amará. Só que esse trânsito da criação é que quando também a gente resolve, a gente responde, a gente protege a criança, quando a criança não aprende por si só e a gente não sustenta a espera de ficar
temos que sair. Não, peraí que eu tô amarrando o meu cadarço. Não, pode deixar que a mamãe amarra. Não, é importante que ele amarre. Ele amarrou feio, ele se trocou estranho, mas há um ser ali criando. Ele resolveu, ele chorou, ele superou, ele resolveu um BOzinho. Mas é importante, né, que ele também participe desse processo. Por quê? Porque a criação só explode diante de uma convocativa. Se a gente tira do filho a convocativa, a gente vai ter um indivíduo de novo, extremamente competente de conteúdo, e quando você fala cria pra mim, não sabe. Não sabe. Teve treino e tudo na vida é treino, né? Agora, você imagina o que é um ser humano sem criatividade, meu amor? Como isso é perigoso. Como é perigoso que a gente, no desejo de ser pais perfeitos, porque para ser pais perfeitos eu tenho que ter um filho perfeito, e se meu filho não é imperfeito e eu estou vendo que ele é imperfeito, vai me fazer um pai imperfeito, então deixa eu corrigir, E quando que eu torcer bem e que ele espanar, eu levo ele no terapeuta e digo, olha, é uma pecinha quebrada. Nos primeiros 7 anos de terapeuta, eu trabalhei só com crianças, psicodiagnóstico. E eu dizia, caramba, é complicado, porque a gente atende a criança, mas na verdade você cobra 1 e atende 3, porque você não atende a criança, você atende um conflito que, como válvula de escape e chaminé, vem na criança, mas quando você vai ver a problemática, é da relação. E a criança rapidinho melhora, mas se para tratar com essa demanda do desejo que eu tenho sobre essa perfeição do meu filho, quando ele não está perfeito, vá corrigir. Mas quando ele faz uma coisa bacana é porque ele é meu filho. Então, esse desejo que é nosso, narcísico, precisa ser abandonado quando a gente pare. Porque você não está parindo um filho para ser algo. Você está parindo um ser de liberdade, que inclusive pode ser aquilo que você nunca quis que ele fosse. Mas ele é livre. Ele é ser de escolha. E aí a gente pode pegar o espectro da escolha sexual, da sexualidade hoje. E da dificuldade no estigma que foi que você trouxe, dessa família, é entender aquele ser, é acolher. Né? Então, a gente tem altas taxas de suicídio em adolescentes por conta de sexualidade. Porque esse indivíduo não pode ser, ou por conta de não ter escolhido aquela profissão que o pai queria. Ou porque não conseguiu fazer e ser tão potente como esse pai, esta mãe, essa familiaridade, esse nome que ele carrega, e ele se suicida. Nós temos 40% de crianças de 6 a 12 anos se suicidando. Tá bom para você, esses índices? Tá bom que o Brasil cresceu 17% nos últimos anos em índice de depressão, suicídio e ansiedade? Com um país livre, cheio de sol, mesmo assim está crescendo 17%, enquanto a Europa tem começado, a gente tem crescido. Então, o que está acontecendo? Que perfeição é essa que a gente carrega, que a gente não pode aceitar que esse ser é livre e que ele pode criar uma vida diferente da minha e que não vai ser menos feliz ou menos potente com isso. Então, esses são aspectos, meu amor, que dá para convidar a gente, né, meu anjo? Pode convidar várias vezes. Eu já estou pensando pautas, aqui, já estou pensando que, aqui olha, da gente... Quanta coisa cabe. Cabe um monte. Pode convidar, viu, querida? Com certeza. E eu vou precisar mesmo, porque é o nosso tempo. E a gente precisa de todo mundo falando. Sim. Né? Inclusive a ideia da Fique Bem é trazer profissionais da saúde, porque é aquilo, eu acredito muito em acesso. A gente precisa levar mais acesso. Exato. Tudo bem que hoje a gente tem a internet, só que a internet a gente tem 2 lados, né? A gente tem conteúdo bom e conteúdo, né? Tem conteúdo informativo e desinformativo, né? E eu tive o privilégio de uma pessoa me apresentar, né? E eu quero ser essa pessoa que me apresentou o autoconhecimento, eu quero ser essa pessoa e levar outros profissionais tão bons quanto. Muito bem. Né? Isso mesmo. E levar cada vez mais e assim, poder trazer profissionais que complementam, né? Olha aqui a riqueza que nós tivemos hoje. Sim. Né? E para mim foi assim um mar de aprendizado. Eu aprendi um bocado, tá processando ainda. Eu acho que eu vou comer, eu vou jantar, eu vou acordar no dia seguinte processando. Oi, Kelly, eu espero que... Aline, eu espero que quem está nos ouvindo
possa vai ter chegar. essa mesma fala sua, porque se a gente conseguir encontrar esse indivíduo ali, a gente multiplica a possibilidade sabe, de saúde mental. Porque é a pessoa que está nos ouvindo, que de repente, de um jeito do jeito dela, pode entender e atuar sobre a realidade dela, porque a gente, como profissional, a gente não tem braço para abraçar tudo que está aí. Então a gente conta com quem está assistindo aqui também, que tem essa mesma compreensão e essa expansão que você está trazendo. Mas agora a gente vai atrás dessas pessoas, porque a gente tem esse conhecimento do marketing e a gente vai atrás dessas pessoas, a gente consegue acessar, porque hoje em dia a gente tem algoritmo, né? Então, assim, e o algoritmo ajuda porque a gente entende o comportamento, o padrão de comportamento dessas pessoas. Então, a ideia é realmente que essa informação, esse conhecimento chegue a quem precisa. Sim. Né? E tem muita gente precisando, né? Porque a gente não sabe. É que nem eu fiquei muito tempo num lugar sozinha, né? E foi uma pessoa ali, opa, sai daqui, vem aqui, ó. E a gente vai fazer isso, porque o mundo precisa, né? As pessoas precisam. Sem dúvida. Né? Dessa pessoa, vem aqui. Ó, você não está sozinho. Existem essas outras possibilidades. Vamos explorar junto. Vamos resolver juntos. Vamos caminhar juntos. Não precisa ficar sozinha aí. Que é a campanha do Setembro Amarelo desse ano. Se precisar, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. Em qualquer âmbito, né? Não é feio pedir ajuda. Sim, né? Não é fraqueza. Né? Você não está falido por conta disso. Eu quebrei um grande paradigma disso, sabia? Porque a gente, não sei se é cultural ou às vezes de família, não pedir ajuda é fraqueza. Não, imagina, se eu tô com dificuldade, eu vou pedir. E às vezes eu vou, olha, você pode me ajudar? Nossa, eu não tenho entendimento, Aline, eu não sei. mas até hoje, tem muitas pessoas que falam, não, eu não vou no psicólogo, eu não sou louco. Né? Então, mas não tem, mas não tem nada a ver, Imagina, gente. isso aqui é coisa minha, eu me viro. Mas, poxa, se a gente tem um cobertor enorme para dobrar, se eu vou dobrar sozinho, vai ser tão difícil. Pega uma ponta ali, eu te ajudo. Exato. É mais fácil. Exato. Qual é o problema? Mas isso é decodificado como fraqueza. Né? Você não deu conta sozinho. Nossa, como você é pouco, né? Principalmente homens, né? Principalmente homens. Mas está mudando, Tá mudando, viu? né? Ainda bem. Eu tenho bastante homens na clínica e isso é muito legal. É que a sua área mais... A minha área traz. Ela traz, mas né? ela é uma porta de entrada, né? Porque a questão da sexualidade é só um sintoma, muitas vezes. Sim. Né? Um sintoma e a gente vai atrás da causa. Exato. Então, esse paciente chega por uma questão de disfunção sexual, mas a gente vai na causa e entra uma análise linda em tudo isso. O pânico também tem trazido homens. Tem. Os eventos de síndrome do pânico, burnout, Exato. tem trazido bastante, né? Essa figura Ansiedade. do trabalho, do homem potente, né? Que de repente vem por quê? Porque estou trabalhando, tenho lapso de memória. Estou trabalhando, de repente tenho a sensação de que vou morrer ali nos próximos 30 minutos, então perco a possibilidade de dizer isto. Não vou fazer. Perco a capacidade de escolher se vou ou não vou ao terapeuta. Então, o pânico, as fobias têm trazido bastante também, né? As disfunções sexuais, as fobias, o pânico, o burnout, né? Que é essa exaustão da laboral. Estive aqui com 3 advogadas e elas estavam falando que o índice de burnout é com os juízes, porque elas trouxeram dados, assim, eu fiquei, meu Deus, como assim? Um juiz para cuidar de 8.000 processos e só chega, né? E a demanda... É o novo pretinho básico, burnout. Em termos de diagnóstico, você fala novo pretinho básico. É incrível como qualquer área, tá? Bom, Número elevado. Eu já vou deixar aqui o meu convite para vocês retornarem, né? Para a gente ter várias outras conversas, como essas, aceito, ou ainda... né? Absolutamente, né, parceira? Parceira. Opa, eu vou querer assim, nossa, para mim vai ser... E assim, vocês... Mesmo. Maravilhosas. Eu agradeço demais por vocês. Vivos encontros da vida, né? Exato. E agora eu quero saber, eu e a audiência e o pessoal que
está nos ouvindo, aonde que a gente consegue encontrar vocês? Onde consegue Instagram, Instagram, Facebook, qual? Aqui não, aqui não. eu marquei vocês, mas para quem no canal do YouTube. Bom, vocês podem me encontrar via WhatsApp, vou deixar o meu telefone, 11 94994 1893. De sexta-feira você pode me encontrar na Clínica Consulta Fácil. Você pode me encontrar no meu Instagram, Kátia Kaufmann. Lá também a gente tem esses diálogos e discursos e a gente faz lives e também está trazendo sempre conteúdo. Você pode mandar para a gente trocar figurinha. Kátia, tem uma dúvida aqui, você me ajuda? Me tira, sim, por favor. Conte com a gente aí para isso. Então, são esses os ambientes aí que você pode me encontrar. Maravilha. Eu também. O meu é o WhatsApp, basicamente, né? 11 98381 0734. E o Instagram também. Não sou muito ativa nas redes sociais, confesso. Mas é @Kelly Belotti Moretti. Se mandar no direct. Direct, super respondo, tranquilamente. Direct, sim, também no Twitter, que agora não é mais Twitter, agora é X, né? Agora é X, mas também no Twitter eu tomo como Kátia Kaufmann. Então, no Twitter, no Instagram, também não sou muito do Insta, gosto das lives, gosto da interação, né? Da possibilidade da pedagogia que a gente consegue alcançar as pessoas, né? Sim. Mas é um fluxo de entrada que eu acho legal, né? Onde é que essa pessoa me encontra, como é que ela encontra o fluxo? Exato. Ou no WhatsApp, ou ali no Insta, ou no Twitter. E através da... também na Fique Bem, porque isso, da Fique Bem, a gente vai deixar o contato de vocês na descrição desse vídeo, do podcast. E a gente vai deixar também o contato de vocês, a gente vai marcar o Instagram de vocês no post. Tá bom. A gente vai tirar uma foto aqui, vai ficar marcado. E quem quiser procurar as duas, fiquem à vontade. Busquem ajuda, sim. Né? Essas duas maravilhosas, aprendi demais. Para mim foi um MBA. Oh, meu Deus. Aprendi demais. Eu saio aqui diferente de como eu cheguei aqui, sentei, né? Um pouco mais... A troca é sempre assim. E assim, um pouco mais... O meu mundo interno aqui, ele se expandiu. O meu também, Ali. O meu também, Flor. Assim, no encontro com você, olhar uma mulher disponível, corajosa, num mundo de camadas e camadas patriarcais, e saber que essa mulher me convocou para estar aqui, parabéns, muito obrigada. Obrigada. Também você sai em mim nesse sentido de que foi muito bacana te ver. E vamos levar cada um acesso. Sai com um pouquinho de cada uma aqui, com né? certeza, com certeza. E vamos levar aí acesso. Que bom que a gente se permite, né? Sim, total. Estou sempre aberta aqui. Agradeço o tempo de vocês também. Obrigada, e agradeço o tempo de vocês também. E que esse vídeo possa chegar a quem precisa. Então, se você está assistindo aqui, assistiu até agora o nosso podcast, compartilha, né, o link com pessoas, porque assim como uma pessoa veio até mim num momento muito difícil, de depressão, de quase suicídio, essa pessoa me resgatou, me dando a mão, e você pode ser essa pessoa para outras pessoas que você conhece também, que esteja sozinho, tá bom? É isso. Muito obrigada. Muito obrigada também. Gente, muito obrigada. De ser leve, levar suave, né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.